Muito bom dia a você que acompanha a programação do Canal Rural nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje o nosso foco é a nossa pecuária, a pecuária sustentável do Brasil. E nós vamos falar sobre o programa Boi na Linha, que está completando cerca de 5 anos aí de atuação. E quem vai explicar em que fase nós estamos desse programa, detalhar as ações, falar sobre os desafios, as vantagens dessa produção sustentável e, quiçá, também incluindo aí a rastreabilidade, a certificação, é a Luísa Nakagawa, que é coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do Imaflora e também coordenadora de projetos do próprio Boi na Linha, do programa Boi na Linha. Seja bem-vinda, Luísa. Como é que você está? Bom dia. Tudo tranquilo. Maravilha. Luísa que passou aqui por Cuiabá porque o Imaflora realizou um evento aqui, o segundo Diálogos Boi na Linha, que discutiu esse amplo programa. A gente falava há pouco aqui nos bastidores sobre a complexidade da nossa cadeia produtiva, da complexidade das diferentes realidades que o Brasil impõe. A gente vive complexidades diferentes, situações diferentes em cada região e, evidentemente, isso torna, ao mesmo tempo que um desafio para a implantação de programas, também significa oportunidade. Sobre isso a gente vai bater esse papo aqui. Começo te pedindo que explique para o nosso telespectador um pouquinho do que é o programa Boi na Linha, Luísa. Bom dia de novo, Patrone, obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui em Cuiabá com vocês. Depois de um evento tão importante, enfim, acho que de uma aproximação bastante importante. Bom, vamos lá. O programa Boi na Linha, ele surge de uma necessidade de harmonizar, os critérios, a metodologia, os parâmetros ali envolvidos no monitoramento dos fornecedores, diretos de gado aqui da Amazônia. Então, lá atrás, em 2009, foi assinado o TAC, produtores ali no Pará, Mato Grosso, tiveram que fazer esse ajustamento na sua conduta e monitorar os seus fornecedores de gado. Mas isso acabou gerando um descompasso da forma como cada frigorífico fazia isso, E aí, na hora de fazer esse comparativo, entender qual é a performance desses frigoríficos, para onde vamos, enfim, isso acabava sendo mais complicado. Então, lá atrás, em 2018, teve essa conversa, esse alinhamento entre o Ministério Público Federal e Imaflora, algumas redes de frigoríficos e redes varejistas para harmonizar esses critérios, para usar a mesma metodologia, olhar para os mesmos parâmetros, as mesmas bases, E aí o Imaflora construiu o protocolo de monitoramento de fornecedores de gado e o protocolo de auditoria, e aí surgiu o programa Boi na Linha para dar mais transparência, para criar essa articulação, para criar esse espaço de diálogo e de construção entre esses diferentes atores, especialmente frigoríficos e redes varejistas. Bom, Luiz, você falou em harmonização, e acho que esse é o caminho mesmo, Então a gente tem ali o fornecedor que precisa se ajustar, o comprador ali, os frigoríficos, os compradores que precisam também vou colocar essa palavra aqui, impor as normas para receber esse gado, ou impor as condições para receber o gado em acordo com o que diz o termo de ajustamento de conduta, e aí o Imaflora ajudando a organizar essa casa, a realmente estabelecer essa harmonização. Rapidamente eu te pergunto quantos critérios existem no programa e quais seriam, para a gente falar rapidamente aqui, os principais pontos de desafio na sua avaliação dessa harmonização de fato ser efetiva, para que essa harmonização seja de fato efetiva e para que a gente consiga sempre ter um maior universo de participantes realmente em dia com o que estabelece o TAC, com o que estabelece o programa. Bom, a gente tem até esse ano, na versão 1.1 do protocolo, 12 critérios, Alguns são monitorados de forma geoespacial, outros via verificação, checagem de lista, e outros, por exemplo, o índice de produtividade, Tem ali uma conta estatística para entender um pouco da produtividade do produtor e evitar que haja triangulação desse gado, que esse gado esteja vindo de outras fazendas, Então tem ali um número ali, um número, esse índice de produtividade que vai acabar dando ali um norte para o auditor, especialmente, e para o MPF entender se ali acende uma luz amarela ou não. A partir de 1º de janeiro de 2025, entra em vigor a versão 2.0. E aí entram 2 novos critérios, que é propriedades auxiliares e territórios quilombolas. Então, muitos frigoríficos já faziam monitoramento de territórios quilombolas. Então, a pedido desses frigoríficos que já estavam, fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento, investindo recurso, tecnologia e essa articulação, olhando para esse critério especificamente,
Então, esse coletivo, né, essa construção decidiu trazer esse critério para dentro do protocolo de monitoramento, né? E aí, em relação aos desafios, eu acho que assim, o maior desafio de todos ainda é ter uma base de dados, né? Assim, CAR validado, GTAs que realmente ali não estão sendo fraudadas, um controle maior, né, dos órgãos responsáveis ambientais. E é uma dificuldade de Brasil, né? Essa dificuldade não é só do Mato Grosso, não é só da Amazônia. Então, acho que, primeiro, base de dados, uma base de dados muito bem consolidada, robusta, contínua, que a gente tem certeza da qualidade daquele dado e o acesso a esse dado. Um segundo desafio ainda é a regularização ambiental e fundiária. Então, todos os anos o Imaflora faz oficinas, né, de treinamento com frigoríficos. Desde 2022, a gente tem convidado produtores, associações, sindicatos, empresas de geomonitoramento, consultorias especializadas para a gente dialogar junto e entender como é que a gente consegue melhorar, aprimorar. A gente leva as demandas dessas oficinas para os procuradores do MPF e sempre vem esse questionamento de essa dificuldade de como é que o produtor consegue, como é que ele resolve a questão do bloqueio dele por conta ali de um título da terra, por conta de um passivo que ele precisa corrigir. Então, esses ainda são os maiores desafios. E aí, quando a gente fala em regularização, a gente tem vários motivos para esse impasse, né, da regularização. Seja a questão documental, muitas vezes falta uma documentação aqui, ou por isso a oficina é tão importante, acredito eu, né, para estabelecer o que é de fato, de que maneira é possível o produtor conseguir avançar nessa demanda. Muitas vezes a gente tem lentidão do Estado, né, então assim, há uma complexidade que de fato acaba travando. De maneira geral, para quem está nos acompanhando aqui, Luiz, para ficar muito claro e que eventualmente não conheça, né, de pecuária ou não conheça da realidade do programa, em síntese, desde o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com a cadeia, né, produtiva, desde frigoríficos e também produtores, a gente tem então foi estabelecido justamente para que você evite o desmatamento, né, ilegal no bioma Amazônia, ou seja, bois, né, gado, rebanho que tenha sido criado, que esteja criado, que seja proveniente de áreas desmatadas de maneira ilegal, elas não podem acessar, né, não podem ser comercializadas com esses frigoríficos que estão pactuados com esse TAC. E aí eu utilizei a palavra desmatamento ilegal, porque é só o desmatamento ilegal. A gente não tem a condição daquele produtor que abriu área dentro da lei após 2008, de acordo com o Código Florestal, ele, em acordo com a lei, com o CAR, ele pode comercializar normalmente. Então, dentro do protocolo Boi na Linha, a gente tem o TAC, que é o desmatamento ilegal, né, até 2008, de acordo com o Código Florestal, nada mais é do que fazer cumprimento do Código Florestal. Mas ainda assim, dentro do protocolo, existe hoje, 13º critério, futuramente, né, a partir de janeiro, um 15º critério, que é o critério de desmatamento zero. Por quê? Mas esse critério, ele só é aplicado para as empresas que lá atrás assinaram um compromisso público da pecuária com o Greenpeace, lá em 2009, 2010. Então, essas empresas que assinaram esse compromisso de bloquear e monitorar os seus fornecedores, mesmo aqueles que resolveram abrir áreas de forma legal, esses, a contento dos próprios frigoríficos, eles são bloqueados. Mas o Ministério Público Federal, eles não atuam dentro dessa agenda. Então, só para a gente, como uma forma até de reconhecer o trabalho que está sendo feito por esses 3 frigoríficos, hoje é J. Marfrig, JBS, Marfrig e Minerva, da gente não invalidar o trabalho que eles têm feito ao longo desses anos. Então, existe essa segunda sessão, né, esse critério a mais, mas ele é um critério que ele só é aplicado, né, só é monitorado pelos 3 frigoríficos que assinaram esse acordo. Perfeito. De uma maneira geral, a gente está caminhando para o fim do primeiro bloco, né? Você tem como dar um overview do programa, né? Quantas empresas, quantas unidades participam, né? Qual que é o tamanho dos produtores, da quantidade, enfim, percentual que está em linha, né? Que está dentro do programa ou não, só para a gente ter um conhecimento geral. Então, os últimos dados que eu fiz até para um trabalho na semana passada, hoje a gente tem... Bom, acho que é importante dizer que o Boi na Linha ele atua só na Amazônia Legal, né? E o estado de Mato Grosso faz parte, mas hoje são Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas e Tocantins.
Então, são os 6 estados que fazem parte, né, desse acordo. Existe um interesse de outros estados implementarem, né, e isso depende muito dos ministérios, dos procuradores do Ministério Público Federal de fazerem parte, né, desse grupo de trabalho da Amazônia. Hoje a gente tem 118 plantas frigoríficas que são signatárias do TAC, que estão fazendo monitoramento. E aí é importante dizer que, assim, para além do monitoramento, todos os anos são feitas as auditorias, né? A gente, desde do ano passado, a gente tem também um ciclo unificado de auditorias. Desde 2017, o Pará já faz as auditorias, mas isso não era a realidade nos outros estados. Então, desde 2022, a gente começou o primeiro ciclo de auditorias unificada, que todo mundo, assim, dá aquele start e todo mundo inicia o seu ciclo de auditoria, todos os estados, os frigoríficos, né, as plantas signatárias. E aí, no final do ano, esse resultado das auditorias, ele é publicado pelo MPF, né? No ano passado foi feito isso, salvo me engano, em outubro, lá em Belém, e eles demonstraram, né, os resultados dessas auditorias. Então é importante para dar a transparência, a visibilidade para os esforços, né, desenvolvidos e desempenhados aí por esses frigoríficos e especialmente para os compradores internacionais, bancos, setor financeiro, né, que financia, oferece crédito. Esses dados a gente tem para frigoríficos, para produtor já é mais complicado porque aí foge da nossa alçada, né? O trabalho que o Imaflora tem hoje e o MPF é com os frigoríficos. Então hoje temos 118 plantas frigoríficas signatárias que fazem o monitoramento, nem todos fazem auditoria, né? Alguns são dispensados pelo MPF, por exemplo, no estado do Pará, por conta de tamanho, de volume de abate. São signatários, mas por conta aí desse impacto acabam sendo dispensados dessa auditoria. Mas ainda assim a gente tem um número aí, não digo expressivo, eu também não vou saber te dizer agora exatamente quantos não fizeram auditoria, mas aí essa negociação precisa ser feita com o MPF. Perfeito. Luiz, era só para a gente realmente ter um overview aqui, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Estúdio Rural para falar justamente de como foi a programação aqui do Boi na Linha, né, do Diálogos Boi na Linha, a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse tema e falar, claro, sobre as oportunidades, né? A gente sabe que existem exigências, estão postas aí há mais de 15 anos, mas o que isso significa lá, especialmente no mercado internacional? De que maneira isso pode reverberar positivamente para a nossa pecuária, para a nossa atividade? Você vai conferir a opinião da Luiz trazendo essas informações depois do intervalo. Segue com a gente aqui no Estúdio Rural, no Canal Rural. Estamos de volta com o Estúdio Rural deste sábado, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Hoje estamos falando sobre pecuária, sobre o programa Boi na Linha. Está aqui comigo a Luíse Nakagawa, que é coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do Imaflora e coordenadora de projetos do programa Boi na Linha. Já trouxe um overview para a gente, né? Falamos um pouquinho sobre essa temática que é extremamente importante, ao mesmo tempo complexa, ao mesmo tempo gera opiniões, né, e gera oportunidades, além dos desafios que você já mencionou. Antes de falarmos das oportunidades, Luiz, que eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui, eu queria entender e que você dividisse com a gente um pouquinho do que foi, né, o segundo Diálogos Boi na Linha aqui em Cuiabá. A gente teve ali uma programação extensa, né, com 4 grandes painéis. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a síntese do que foi esse encontro. Bom, para a gente foi um encontro muito importante, né, que teve resultados também muito importantes e surpreendentemente positivos. Acho que assim, o principal objetivo do Diálogos Boi na Linha, quando ele foi criado no ano passado, era justamente de criar esse ambiente, esse espaço de diálogo e construção coletiva. Para além da gente olhar para as dificuldades, né, para os desafios do produtor, os gargalos, as barreiras, o que é necessário para fazer, para avançar nessa agenda, a gente também quis provocar, né, mobilizar, motivar, incentivar os produtores, a indústria frigorífica, do couro, né, também, representantes de governo, de associações, sindicatos, a buscar caminhos e formas e possíveis, né, soluções possíveis para endereçar essas questões todas que a gente olha, não só desmatamento, né, principalmente desmatamento hoje, mas não só, né. Então, vir para cá, para Cuiabá, para o Mato Grosso, era justamente convidar esses diferentes atores dos elos da cadeia de valor da carne para olhar para um objetivo comum que é, ok, temos uma problemática, como é que a gente transforma
esses limões numa limonada, né? Como é que a gente vence essas barreiras, de quem que a gente precisa, como coletivamente a gente consegue trabalhar juntos para resolver a questão e avançar, né, nessa transição para uma pecuária mais sustentável, mais inclusiva e uma pecuária legal e mais transparente. Então, esse era o objetivo do Diálogos Boi na Linha desde o ano passado no Pará e esse ano agora no Mato Grosso. E aí você falou logo no início do nosso bate-papo que você trouxe a palavra harmonização, né? Eu acho que é muito disso que o evento proporciona. Inclusive, na oportunidade eu conversei com algumas pessoas do setor e falava, olha, realmente o nome diz, né? Diálogos é um momento de conversar, de olhar os pontos de vistas diferentes de cada realidade, de cada ator desse jogo todo, né? E aí encontrar os caminhos comuns possíveis e as maneiras de superar os desafios, né? Exato. Acho que essa era a proposta. E a gente fica muito feliz quando a gente ouve o produtor, né? Especialmente os produtores, né? Trazendo ali as suas dores, as dificuldades e as suas discordâncias, né? Muitas vezes a gente, querendo acertar, a gente erra, né? Não só a gente, como sociedade civil, mas a própria indústria. Então, criar esse momento, trazer essas representações também para discordar e buscar esses pontos de comuns e de sinergia, como é que a gente trabalha junto, então, para resolver a questão. Acho que isso foi muito importante. Para a gente é uma satisfação muito grande quando a gente participa de um lugar, de um espaço, e a gente proporciona isso, e as pessoas chegam preocupadas, angustiadas, né, de endereçar aquilo que tá sendo um problema na vida delas, enfim, na atividade produtiva delas, e ali, pelo menos, ela tem aquela dificuldade acolhida. Eu acho que isso foi muito importante também no nosso evento, assim, dessas angústias, especialmente olhando para a rastreabilidade, que é uma preocupação hoje muito grande do setor produtivo. Como é que a gente trabalha para resolver essa questão, né? Como é que a gente desmonta esse monstro e busca ações, né? Acolhe essa preocupação do produtor e como é que a gente busca esse trabalho de parceria para a gente colocar todo mundo na mesma página, na linha e não deixar ninguém para trás. Acho que isso é importante, Patrone. A ideia não é excluir, muito pelo contrário, é incluir. Exatamente, né? Inclusive aqui em Mato Grosso existem programas aí de inclusão, né? Até mesmo o próprio IMAC tem ali o programa UPREM, né? Que é para você reinserir no mercado aqueles produtores que ficaram de fora por algum motivo, algum descumprimento no passado e agora, né, caminham também lado a lado com na mesma sinergia. Vamos falar em oportunidade, né? Então a gente tem o que precisa ser cumprido, o que foi estabelecido, mas de que maneira isso reverbera lá fora, especialmente no mercado internacional, de que maneira a gente conseguir implementar, apesar das dificuldades que você passou por cima citando aqui, né? A rastreabilidade, por exemplo, o que isso vai nos trazer de benefício do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista financeiro, na tua avaliação? Acho que assim, anterior ainda à rastreabilidade, quando a gente tem um trabalho de monitoramento que está sendo feito, acho que a gente já tem ali minimamente uma transparência do que está acontecendo, né? Para evitar ilegalidade, para evitar, enfim, investimento, financiamento. E essa é uma preocupação também crescente do setor financeiro, né? Onde eu estou investindo meu dinheiro? Eu estou investindo ali no Brasil, na Amazônia, no estado de Mato Grosso, para onde está indo esse meu investimento? Porque aí depois surgem, né? E tem investigações e que bom que essas fiscalizações e investigações são feitas. O risco reputacional de investidores, de compradores, ele é muito grande, né? Não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, olhar para o monitoramento com mais carinho, para essa transparência, também dá uma segurança jurídica para os produtores, para as empresas, para as indústrias, para os financiadores, investidores e uma segurança reputacional de imagem mesmo, né? E isso tem sido cada vez mais importante. Olhando agora, né, para essas políticas da União Europeia, a própria China já está demonstrando uma preocupação bastante grande com a questão das mudanças climáticas. Eles querem neutralizar a emissão de carbono até 2060. 2060 é logo ali, né? Então, o tempo está passando muito rápido. Quando a gente traz essa camada a mais, né, olhando para a rastreabilidade, o comprador ele quer saber de onde surgiu esse bife, né, que eu estou comendo aqui, de onde veio essa carne. E traz uma segurança, né? No Brasil ainda é um desafio trazer isso para o consumidor, porque isso tem um custo. Exato. Né? Isso tem um custo e não é um custo baixo. Mas lá fora já está sendo uma exigência, né? E aí, enfim, especialmente para as indústrias exportadoras, é extremamente
importante, né? Até para abrir mercados, mas olhando agora o copo meio cheio, né? É um desafio, tem um custo, a gente sabe, nem todo mundo vai ter essa facilidade, vai ter esse acesso. O produtor hoje no Brasil, muitos, né, ainda nem tem, né? Ainda tem a questão da regularização fundiária, a regularização ambiental, não tem um serviço de assistência técnica decente, não tem uma capacitação, mas olhando isso para isso como oportunidade, se as empresas, se os compradores, eles querem realmente uma carne diferenciada, o convite e o que a gente trouxe da discussão de ontem é que o produtor receba mais para fazer isso. Se o produtor receber, né, a mais, esse produto que ele está vendendo tem um valor agregado, isso depois, naturalmente, acaba sendo incorporado na dinâmica, né? E isso acaba organicamente mobilizando a agenda e o setor, até que os produtores vão acabar fazendo isso de forma natural. Né? E isso também acaba melhorando a gestão da própria propriedade. Conversando com alguns produtores do Pará, eles falaram, gente, o produtor rural ele já faz a rastreabilidade, porque ele já tem um sistema de gestão próprio da fazenda, ele já separa os machos da fêmea. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. E aí eu acho que a chave é a comunicação, a forma como a gente se aproxima do produtor, explica isso para ele, isso também é bastante importante, patrônio. Então, assim, aquele produtor, aquela produtora, e vai buscar ajuda, vai buscar financiamento, né? De bate pronto, assim, eles já vão fazer esse investimento, eles já vão sair na frente. Com certeza eles já vão ter um produto diferenciado e vão acessar mercados diferenciados. Agora você trouxe um ponto que é muito importante, eu sei que é uma das demandas e certamente, né, no evento vocês ouviram muito sobre isso, até por vocês estarem próximos aos produtores como estão há tanto tempo, né? Que é justamente a questão de quem paga essa conta, né? Ou seja, você até citou, é preciso uma remuneração melhor, diferenciada por aquele produto que passou pela rastreabilidade, houve investimento, né? Você precisa fazer esse investimento, apesar de você já fazer na prática, essa rastreabilidade dentro da propriedade, né? Para você levar isso de maneira realmente como manda aí o figurino, você tem que desembolsar um custo, né? Essa questão de quem paga a conta, eu sei que é uma discussão que tá nesse âmbito, né? Não, sem dúvida. E por isso que, de novo, assim, essa agenda é coletiva, né? A responsabilidade é de todos. Não pode recair só sobre o consumidor, porque muita gente não vai ter condição de pagar uma carne diferenciada, ele vai preferir pagar uma carne mais barata. Mas ainda a gente tem a indústria varejista, a gente tem a indústria de transformação de processamento de carne, a gente tem os investidores e os bancos, a gente tem as filantropias, a gente tem um pool, né, um conjunto aí de atores que são responsabilidade de todos, né, manter a floresta de pé, enfim, e evitar desmatamento, evitar emissão de gás de efeito estufa e o agravamento das mudanças climáticas. Mas quando todo mundo entende que todo mundo está nesse jogo, que é importante cada um fazer um tipo de investimento, seja oferecendo tecnologia, oferecendo acesso a crédito, seja oferecendo garantias melhores de compra, não necessariamente eu vou colocar um dinheiro, mas eu trago ali uma segurança, um acordo digno e bacana para aquele produtor, que ele sabe que ele pode contar comigo, né? A indústria de insumos, a gente nunca fala da indústria de insumos. Como é que a indústria de insumos agrícolas, ela também começa a fazer parte desse jogo? Então, esse ganha-ganha é o que a gente busca, exatamente. E você tocou num ponto que muitas vezes a gente deixa passar tanto a indústria de insumos quanto a questão dos varejistas, né? Exato. E tem que estar todo mundo falando a mesma língua e também metendo a mão na massa junto, mais ou menos por aí, né? Exatamente. Tem varejistas que já estão fazendo esse trabalho, já tem uma política de compra muito bem consolidada. Mas aí fica o convite para as redes varejistas locais fazerem parte também desse jogo, né? No final do dia, a sociedade é quem ganha. Maravilha. Luiz, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Foi muito bacana bater esse papo com você. Sucesso no trabalho, né? Que vençam os desafios, né? E realmente consigam levar a nossa pecuária adiante, né? Realmente sendo exemplo para o mundo, como a gente sabe que é possível e que a gente já faz. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Estúdio Rural, nessa manhã de sábado no Canal Rural. Fique bem, um ótimo fim de semana. Até o próximo sábado.